ferramentas que permitem ouvir músicas online atendem usuários que vivem conectados ao mundo virtual, seja pelo computador, tablet ou celular. Pensando nisso, o professor Álvaro Pereira Júnior, do Departamento de Computação da UFOP, desenvolveu o Radialize, um serviço que busca músicas ou bandas nos conteúdos das web rádios, de acordo com a preferência do usuário. Confira! O Radialize ele é um resultado de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq que visa desenvolver uma ferramenta de mesmo nome, inclusive disponível no endereço www.radialize.com.br, que é uma ferramenta para se escutar música, né, para se ouvir música e rádio pela internet. Então você pode buscar pelo nome do artista por um estilo musical e escutar esse artista então em alguma rádio, né? Qual é a novidade desse serviço em relação a outros? Então a novidade é que o Radialize ele não toca músicas especificamente para você. Na verdade ele encontra playlists, web rádios ou rádios tradicionais que estão na internet e te permite escutar esses playlists, esse stream, né, que está disponível na internet. Essa é a novidade dele em relação a outros serviços como Deezer, Spotify, Last.fm, que são alguns outros serviços de streaming de música na internet. Com isso ele tem uma vantagem bem interessante, ele pode ser gratuito. Por quê? Porque não precisa-se de pagar os direitos autorais, uma vez que os streamings já existem, uma vez que as web rádios já estão pagando pelos direitos autorais das músicas que eles expõem, né? Como que isso acontece? Então, a comparação é com o Google. O Google ele pega as rádios, ou melhor, ele pega as páginas web, coleta essas páginas e indexa, permitindo então uma busca. Ele gera tráfego para as páginas web. Não é? Você busca um conteúdo, ele fala essa página que é boa para você porque você buscou isso, ou por causa do seu perfil, ou por causa da sua região, localização geográfica. Radialize é similar, só que para web rádio. Então você pesquisa, né, e vai encontrar uma web rádio, sendo que antes o Radialize teve que descobrir onde estavam essas web rádios, quais eram, o que estava tocando em cada uma delas, qual o perfil de cada uma delas, qual o gênero musical que elas tratavam, que tipo de artista que toca, como que os artistas tocam dentro dela, quais que tocam mais e menos. Fazendo isso para um monte de rádios, para muitas rádios, a gente consegue então começar a atender os usuários. Você chega, faz uma busca por um artista, se você gostar, você ouve a rádio que vai ser apresentada para você, se você não gostar, você vai para a próxima rádio. Você pode favoritar aquela rádio, você pode guardar então, né, no seu histórico para você ouvir essa rádio depois. Então o Radialize ele descobre conteúdos de web rádio e permite que o usuário busque por estilos ou nome de banda, artista e encontre então uma rádio para se ouvir na internet. O Radialize faz a ponte entre o usuário que está com vontade de ouvir música e quem está fazendo playlist ou é web rádio, que provavelmente está pagando os direitos autorais e financiando essa web rádio de alguma maneira, né? Normalmente com pouca propaganda. Então, a vantagem é de poder ouvir música sem muita propaganda, ou quase nada de propaganda, ou nada de propaganda. São muitas rádios que nem têm propaganda. Essa é a maneira de operação do Radialize. Quais são os números do Radialize hoje? O Radialize está monitorando dezenas de milhares de rádios, na faixa de 50 a 60 mil rádios, e compreende o conteúdo de mais de de alguns milhões de músicas, que significa que se alguma dessas músicas toca em uma das rádios que a gente monitora, a gente sabe que ela tocou. Logo vai caracterizando o conteúdo da rádio, né, e vai caracterizando, por outro lado, o usuário, de acordo com o que você busca, com o que você favorita, com o que você compartilha, né, de forma a te entregar sempre o melhor conteúdo. Qual é a principal inovação? A inovação é conseguir colocar todas essas rádios próximas, todas essas rádios juntas e permitir então o usuário buscar por conteúdos que já estão ali na web, né? Não foi feito um conteúdo especialmente para ele, né? Essa é uma grande inovação desse serviço. A gente não conhece serviço que faça isso monitorando áudio, né? E uma inovação importante também é com relação à interface. A gente tem uma interface bem especial que apresenta uma nuvem de termos, uma nuvem de artistas ou uma nuvem de
gêneros musicais, uma nuvem de rádios. Então, a interface também ela é bem diferenciada. Como surgiu o projeto? A vontade de se criar o Radialize e de se fazer o Radialize. Surgiu da observação de que na web tinha muita rádio disponível, né, da vontade das pessoas, né, que é evidente, de se ouvir música gratuitamente, porque os serviços que eu citei, Deezer, Spotify, são pagos. Porque para se fazer um playlist para você, precisa se pagar pelos direitos autorais, né? Então são serviços pagos. No caso do Radialize, não, porque a gente não está fazendo um playlist para você. A gente está pegando web rádios que já estão na web e te entregando. Então surgiu dessa observação do tanto de web rádios diferentes, com todos os estilos musicais, tem web rádio associada, a gente já encontrou. Então a gente conseguiu fazer algoritmos que processassem o conteúdo dessas rádios de forma muito eficiente, utilizando de poucos recursos, e logo, né, gera-se então uma tecnologia, porque a tecnologia ela é resultado de uma necessidade, quer dizer, a tecnologia sempre tem um valor agregado, junto com o preço. A tecnologia também não pode ser cara, né? Se o Radialize custasse muito caro para operar, ele não poderia cobrir tantas rádios, mas não é tão caro assim por causa da eficiência dos algoritmos que a gente já desenvolveu. Quais são os desafios? Na verdade, os desafios que já foram vencidos existem em várias áreas da computação relacionadas a esse projeto. A gente começa extraindo dados das web rádios. Essa extração, na verdade, é feita por áudio, então, na verdade, tem que representar o áudio. Isso gera problema na linha de processamento de sinais. Antes, a gente tem que descobrir o conteúdo na web, então isso é mineração de dados web. Ao descobrir alguma coisa, tem que coletar de forma eficiente, então a gente já está entrando em problemas de gerência de dados, de bancos de dados, de coleta. Tem que pré-processar, tem que desambiguar nomes de artistas, nomes de música que são encontrados. Quando a rádio não informa esses nomes explicitamente, tem que reconhecer por áudio. Como eu já disse, é um processo bem complicado, onde a gente inclusive tem 2 patentes aplicadas inclusive pelo NIT aqui da UFOP. Então, quer dizer, envolve várias áreas da computação. Já surgiu também uma outra startup por causa desse projeto, que é a SoundView, né? E basicamente é isso, né? Basta entrar lá e conhecer melhor a ferramenta. Não quero desvendar aqui todas as possibilidades que ela tem, ela apresenta mais várias funcionalidades, e é isso. A versão mobile também disponível, né, para iOS, Android, tanto mobile quanto tablet. Espero que todo mundo goste. Para saber mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.